O que aconteceria se você soubesse seu lugar no mundo? Seu lugar no mundo. Nova série de mensagens. Que bom que você está aqui comigo esta manhã, para junto nós podermos meditar na Palavra de Deus, continuando essa série de mensagens, agora online. Estou sentindo falta de todos vocês, da presença, de estar aqui, de poder olhar para cada um, mas entendemos que é necessário nós fazermos assim nesses dias. Mas graças a Deus pela tecnologia, e nós podemos continuar a meditar na Palavra de Deus, a continuar pensando sobre qual o nosso lugar no mundo. Nós estamos no 4º encontro desta série. As outras mensagens você pode acompanhar online, também acessando o nosso site igrejadoalto.org. Então, acesse o nosso site, confira as mensagens anteriores. Eu sei que Deus vai continuar falando com você. Talvez nesses dias você vai ter um pouco mais de tempo, ou eu sei que tem aqueles também que estão trabalhando muito mais do que antes. Mas separe um tempo sempre para ouvir da voz do Senhor aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Nós sempre estamos começando nosso tempo de mensagens perguntando: o que você faria se soubesse com clareza qual o seu lugar no mundo? O que você faria se soubesse com clareza qual o propósito da sua vida? O que você tem que fazer? Nós estamos falando sobre o propósito de vida. E nada mais propício para este tempo, onde nós podemos parar e pensar o que Deus está fazendo em nossas vidas, na grande história que Ele já escreveu, como nós fazemos parte disso e como nós nos encaixamos nessa história e colaboramos para aquilo que Deus está fazendo. Em tempos de crise como nós estamos vivendo, parar e pensar sobre como nós devemos viver, qual o nosso lugar no mundo, é algo essencial. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre encontre a sua vocação. Deixa eu começar trazendo uma pequena definição de vocação. Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Ao longo da nossa vida, nós vamos identificando algumas coisas a respeito da nossa vocação, em como as nossas experiências,
elas se transformam em aprendizado e nós podemos trazer isso para outras pessoas. Em como tudo aquilo que nós vivemos é sempre completamente significativo quando nós paramos para compreender a nossa história, olhar para o passado, olhar para o futuro, o lugar que nós estamos agora e como a vida tem nos ensinado, mas de uma forma diferente ainda mais. Quando nós olhamos para o Senhor e nós podemos entender como que Deus converge todas as coisas para nos aperfeiçoar, como que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos, para que possamos então reconhecer o nosso lugar no mundo, não compreendendo simplesmente só a nossa história, mas olhando para a história que Deus já escreveu, para a grande história que Ele já escreveu e como nós fazemos parte. Em certo sentido, a vocação é uma bússola que vai nortear todas as nossas ações. Mas há quase um mês, talvez você já tinha boa parte do seu ano planejado. Há 2 ou 3 semanas atrás, as coisas começaram a mudar. Agora, na última semana, tudo mudou. E agora? O que nós devemos fazer? O horário de trabalho mudou. O tempo em casa aumentou. A faculdade fechou. Ou para aqueles alunos da área de saúde, a preocupação aumentou. Para os professores, para os alunos, os pais, os filhos em casa, toda a nossa rotina. E onde fica a nossa vocação no meio disso tudo? Quando nós estamos passando por tempos difíceis, por tempos de crise, o impacto disso em nossas vidas talvez faz a gente perder um pouco a percepção do que nós estamos fazendo no mundo. O impacto da crise em nós afeta a nossa percepção a respeito da nossa vocação. E chega um momento em que talvez os noticiários, aquilo que está na TV, o resultado das pesquisas, não está mais só online ou na televisão, mas bate às nossas portas. E aí, neste momento, nós perguntamos, qual a nossa vocação? Porque ficamos um pouco atordoados. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos viver? Eu quero convidar você para que possamos meditar em um outro personagem da Bíblia. Nós lemos um pouquinho do seu livro no começo deste culto, no livro de Abacuque. Abacuque viveu por volta do ano 600, 605 antes de Cristo, em um momento extremamente difícil. Abacuque tem um grande desafio de compreender qual a sua vocação para aquele momento, em como ele fazia parte de tudo aquilo que Deus fez, do que Deus estava fazendo, em como ele se encaixava naquela história, em como tudo que ele viveu e estava vivendo pudesse trazer um sentido para a sua vocação, para as tarefas, para aquilo que ele deveria fazer. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de crise. Abacuque olhava para o seu povo e é como se ele estivesse perguntando para Deus: até quando, Senhor, nós vamos viver este momento tão difícil? Até quando eu vou olhar e ver a maldade prosperar? Até quando as coisas vão continuar tão duras como está sendo agora?
E se você ler os primeiros versículos, o versículo 3 e 4, parece muito com o noticiário dos nossos dias, que fala a respeito da corrupção, da política, da maldade e tantas outras crises que assolam os nossos dias, além da que nós estamos vivendo agora. Veja o versículo 3 e 4. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Injustiça, maldade, violência, lutas, conflitos. Esse era o cenário nos dias de Abacuque. Uma justiça enfraquecida, uma lei enfraquecida, uma justiça que não conseguia prevalecer, ímpios que prejudicavam os justos. Esse é o cenário da grande pergunta de Abacuque. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou ver a maldade crescendo? Tempos de crises, tempos de lutas, sempre nos trazem muitos porquês. Por que está acontecendo essa crise? Por que desse vírus? Por que de termos um governo dessa forma? Um sistema de saúde como está? E tantas outras perguntas. Deus respondeu a Abacuque. Talvez não como Abacuque esperava. Veja no versículo 6 ainda do capítulo 1. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra. Deus ele responde de uma forma talvez diferente daquilo que Abacuque gostaria ou de que nós também gostaríamos. Deus diz para Abacuque: olha, Abacuque, por causa da maldade do seu povo, da forma que vocês estão vivendo, eu vou enviar um povo mais forte, mais violento, perverso, que vai vir contra vocês. E mais uma vez, então, no capítulo 1, Abacuque se volta para o Senhor, com uma oração de angústia, de dor, mas uma oração também que reflete toda a sua confiança no Senhor. Veja o versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Abacuque aqui, ele reconhece quem é Deus, o senhorio do Senhor, o Deus que é soberano, o Deus que é poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus que está olhando para todas as coisas. O que Abacuque está dizendo: Senhor, olha, talvez eu não compreendo muito, não compreendi muito a sua resposta, mas olha, apesar de toda dor, de toda angústia do que eu estou passando, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está olhando para tudo, que o Senhor está governando. Eu sei que o Senhor é quem executa, que o Senhor é quem dá ordem. Eu sei que o Senhor é um Deus soberano. Mas mesmo assim, no versículo 13, o porquê continua. O porquê do momento de dor, o porquê do momento difícil. Veja o versículo 13 do capítulo 1. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque reconhece quem é Deus, mas ele talvez não consegue compreender o porquê daquela situação. Porque como um Deus é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus que tem o controle de todas as coisas, permitia que aquilo estivesse acontecendo. Talvez Abacuque não compreendesse um pouco toda a história,
de como Deus trabalhava com a nação de Israel, de como Deus os chamava para perto, mas esse povo se demonstrava ser um povo rebelde, que queria caminhar distante do Senhor, e por causa disso passavam por essas situações. Mas como que Deus, em sua imensa soberania e graça, Ele sempre converge todas as coisas e tudo sempre se torna completamente significativo. Mesmo que Deus ele não nos dê resposta para todas as coisas da forma que nós queremos, mas Ele está coordenando todas as coisas. Por isso que nós podemos parar um pouco no momento de luta, de dificuldade que nós estamos vivendo, mesmo sem entender o porquê ou o desfecho desta história, nós podemos parar um pouco e entender qual a nossa vocação. Encontrar a nossa vocação olhando para a palavra de Deus. Esse é o nosso convite para esta manhã. O desafio de encontrarmos a nossa vocação. E, em primeiro lugar, nós podemos encontrar a nossa vocação tendo uma mudança de perspectiva. Veja o capítulo 2 do livro de Abacuque, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. No momento de luta, no momento de dor, Abacuque apresenta os seus porquês. Ou até quando, ou por que isso está acontecendo. Mas ele tem uma postura diferente também. Ele resolve mudar um pouco a sua perspectiva, de olhar um pouco para aquilo que está acontecendo e voltar os seus olhos para o Senhor. E no capítulo 2 ele fala, olha, eu vou ficar aqui na torre de vigia, um local alto onde ficava um sentinela. Um sentinela tinha um papel de estar atento, observando tudo o que estava acontecendo num ângulo de visão, numa altura privilegiada, onde te dava um outro ponto de vista das coisas que estavam acontecendo dentro e fora da cidade, onde ele podia anunciar sobre os perigos que estava acontecendo. É nesse posto que Abacuque está, onde também muda sua perspectiva. Duas palavras me chamam a atenção aqui. Ficarei e aguardarei. Ou, em algumas versões, por-me-ei. Ficarei aqui quer dizer estar em atitude de permanência, resistir, tomar posição. Mesmo que a situação esteja tão complicada, tão difícil, Abacuque ele continua perseverante. Ele coloca-se numa posição e diz, eu vou ficar aqui, eu vou continuar olhando, porque eu sei que o meu Deus, Ele me trará uma resposta. Segunda palavra que me chama a atenção aqui é guardarei, ou em algumas Bíblias está ali, vigiarei, que quer dizer tomar cuidado, olhar ao redor, observar, prestar atenção. Abacuque, então, ele resolve ser perseverante, olhar a coisa de forma mais atenta, voltar os seus olhos para o Senhor. Veja o resultado disso. Quando nós paramos um pouco, tiramos um pouco o nosso olhar da situação terrena. Talvez quando você liga a televisão, você liga os jornais, como eu, você já está cansado de ouvir tantas notícias ruins, tantas notícias de morte por causa do coronavírus, e isso só vem crescendo. Talvez isso te cause alguma angústia como causa em mim. O convite para quando nós pensamos em qual o nosso lugar é, não talvez desligar a televisão, mas por um tempo olhar para o Senhor. Não desligar das notícias, não ficar desatento com o que está acontecendo no mundo, mas ficar atento, olhar para tudo isso, mas olhar para o Senhor.
Mudar um pouco o nosso ângulo de visão, de olhar somente para os noticiários, para aquilo que nos traz dor, e olhar para o Senhor, porque é dele que vem a resposta para as nossas vidas. Veja o que Abacuque então ele diz: para ver o que o Senhor me dirá. Passar a esperar no Senhor é uma grande mudança de perspectiva. Em um mundo onde tudo precisa ser imediato. Passar a esperar no Senhor, se colocar numa posição de perseverança, de saber que Deus está cuidando de todas as coisas e esperar nele, é uma mudança de perspectiva. Em um momento onde nós queremos respostas rápidas, onde nós queremos trazer sentido para tudo que está acontecendo agora. Esse tempo de espera no Senhor nos prepara para que possamos exercer a nossa vocação. Como nós aprendemos nessa série, tudo é sempre completamente significativo para o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Que as tribulações, que os momentos difíceis produzem em nós uma perseverança. A perseverança produz em nós a paciência, um caráter aprovado no Senhor, para que possamos continuar em nossa vocação, naquilo que Deus está direcionando as nossas vidas. Mude um pouco a perspectiva do seu olhar para esses dias. Olhe para o Senhor, veja o que Ele está fazendo. Aí sim, parando um pouco, desligando um pouco da correria, das notícias ruins, nós podemos parar para pensar um pouco melhor em qual a nossa vocação, em qual a nossa tarefa para esses dias, o que nós devemos fazer. Para compreendermos a nossa vocação, em primeiro lugar, mude um pouco a perspectiva da sua vida. Em segundo lugar, ouça a voz do Senhor. Podemos entender a nossa vocação ouvindo um pouco mais a voz do Senhor. Versículo 2 a 5, do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. O Senhor respondeu, o Senhor trouxe um norte para a vida de Abacuque. Naquele momento de crise, de dor, de desespero, sobre como ele ia viver, o que ele ia fazer, o Senhor então traz um norte, o Senhor responde. E a resposta de Deus para Abacuque traz um norte para a sua vida, uma direção para o que ele deveria fazer. Traz uma esperança para a vida de Abacuque. Porque mesmo sabendo que talvez aquilo que Deus está falando, talvez não seja no tempo em que ele compreende ou da forma que ele compreende, o Senhor vai cumprir a sua palavra. O Senhor é um Deus que sempre cumpre a sua palavra. O Senhor é um Deus fiel. Então a resposta de Deus traz um norte e traz uma esperança para a vida de Abacuque. Como eu falei no começo, em certo sentido, a vocação é como uma bússola que vai nortear todas as nossas ações. Aquilo que Deus trouxe para Abacuque, a tarefa que ele tinha que exercer, o seu dever, norteou a sua vida em meio a um momento de crise, mas porque ele parou para ouvir a voz do Senhor. Nesses tempos de lutas e de crises, qual voz você tem dado ouvido? Em meio às lutas,
corremos o risco de dar ouvidos a muitas vozes. Talvez exercer algumas coisas que faz parte da nossa vocação, mas somente parte dela. Nós precisamos parar e entender com clareza qual a mensagem da nossa vocação. E quando nós olhamos para o texto de Abacuque, para a ordem que Deus dá para a vida dele, para ele escrever em grandes tábuas ou pedras, para que as pessoas pudessem passar correndo e pudessem ler, e ele escreve: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Abacuque, ele traz as más notícias a respeito do ser humano. As más notícias a respeito da nossa vida. Deus que nos criou para ter um relacionamento com Ele, para caminhar mais próximo dEle, mas o nosso coração soberbo se afastou dEle. Assim como esses homens, Abacuque está dizendo: olha, homens soberbos, o coração de vocês não é reto, a vida de vocês não é justa. A vida do soberbo, a vida dessas pessoas vão sempre de mal a pior. Mas Abacuque, ele também traz uma grande declaração de fé, de uma boa notícia para as nossas vidas. Mas o justo, ele viverá pela fé. Mas o justo vai exercer a sua vocação não com base na situação que ele está passando, mas o justo vai exercer a sua vocação não segundo os desígnios do seu coração, mas só a respeito daquilo que Deus quer. O que cremos muda a nossa maneira de viver e exercer qualquer vocação, porque tudo está ligado à nossa fé. A forma que cremos, naquilo que cremos, muda completamente a forma como vivemos. Se nós entendemos que o justo ele vive pela fé, nós trabalhamos não apenas por causa do nosso salário, exercemos a nossa vocação não apenas por causa do recurso, por causa do salário, mas nós trabalhamos pela fé, porque nós entendemos que Deus nos colocou naquele lugar, que Deus direcionou as nossas vidas para aquele momento. A nossa vocação, aquilo que nós fazemos, começa então a fazer sentido, não só na nossa história, mas na história daquilo que Deus está escrevendo. Em como nós nos tornamos participantes com a nossa vocação, com a sua profissão, com as suas habilidades, com aquilo que você pode fazer, em como você pode fazer para a glória de Deus. Isso muda a perspectiva de toda a nossa vida. Isso muda a perspectiva de como nós vamos sair para o trabalho, de como nós vamos tratar as nossas esposas, maridos, os nossos filhos, como que a nossa vocação, toda a nossa vida converge para aquilo que cremos e cremos no Senhor, o Deus que nos deu a vida. Se a vida dos orgulhosos, dos homens maus vão de mal a pior, o justo ele vai viver, e ele vai viver pela fé no Senhor. Encontre a sua vocação em Deus. Encontre a sua vocação naquilo que Deus está fazendo. Tire um pouco o foco da história somente da sua vida e perceba como aquilo que você pode fazer é completamente significativo para algo maior, naquilo que Deus está fazendo através de você na vida das pessoas. Talvez nesses dias temos que interromper um pouco, ficar dentro de casa. Faz parte da nossa vocação de pessoas que vivem para a glória de Deus, entender que para o bem da população, que para o bem das pessoas, que para o bem daqueles que estão dando a vida nos hospitais, no serviço público de saúde, nós devemos ficar um tempo em casa. Porque nós entendemos a nossa vocação não somente na nossa história, mas na história que Deus escreveu para as nossas vidas. Então faz parte entender o momento que nós estamos vivendo. Permanecer em casa,
olhar para o Senhor, exercer as nossas tarefas, fazer aquilo que nós podemos fazer dentro de casa, mas entender que isso faz parte da nossa vocação de uma vida que glorifica ao Senhor. E em terceiro lugar, encontre a sua vocação renovando a sua esperança. Capítulo 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, fazes conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, então, ele olha para o Senhor num momento difícil. Abacuque compreende a sua vocação, ouvindo a voz do Senhor. E Abacuque, então, continua a viver, exercendo a sua vocação, renovando a sua esperança, através de tudo aquilo que ele já conhece de Deus, de toda a história, de tudo que ele sabe que o povo já viveu, daquilo que Deus fez anteriormente, de como Deus é um Deus poderoso. E a oração de Abacuque é: Senhor, continua fazendo a tua obra. Continua, porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor já realizou grandes coisas e irá realizar em nosso tempo. Mesmo que fosse preciso passar por tudo que Abacuque passou. É isso que Abacuque está dizendo. Continua, Senhor, independente daquilo que nós estamos passando, porque eu sei que o Senhor está à frente. Abacuque, ele faz uma oração que talvez nem ele mesmo compreendesse para o seu dia. E ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia do Senhor encontrou as nossas vidas em Cristo Jesus. Quando a ira de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa das nossas transgressões, não atingiu as nossas vidas, mas Deus entregou o seu próprio Filho. O próprio Filho se entregou por amor. E a graça de Deus então alcança as nossas vidas. No dia da ira do Senhor, a graça de Deus encontra as nossas vidas. A graça do Senhor que renova a nossa esperança e converge a nossa vocação para Ele. Converge a nossa vocação para aquilo que Ele está fazendo. Não com base nas narrativas da nossa história, mas do que Ele fez. Do Filho dele que se entregou por nós, da graça que encontra as nossas vidas através do sacrifício de Cristo Jesus, como a nossa vida agora, a nossa esperança, a nossa viva esperança, e como isso traz um significado para a nossa vocação. Por isso Abacuque ele vai terminar nas últimas palavras do seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. A certeza, através dessa esperança renovada que ele tem no Senhor, de que Deus já fez uma grande obra no passado, de que Deus ainda está realizando, de que Deus sempre cumpre as suas palavras. Nessa certeza que Abacuque ele diz: olha, mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu não tenha mais nada, mas a minha alegria, a minha esperança está no Senhor. Encontre a sua vocação tendo uma esperança renovada de que Deus está na direção das nossas vidas.
Eu queria deixar para você 3 aspectos para que você possa refletir e praticar durante essa semana. Em primeiro lugar, não permita que as situações tirem os seus olhos do Senhor. Não permita que aquilo que nós estamos passando esses dias tire os seus olhos, que o desespero, que a preocupação tire, roube a sua confiança no Senhor. Tire um tempo essa semana, talvez se você está sofrendo, se você tem pensado em desistir, se você não tem encontrado a sua vocação. Em segundo lugar, tire um tempo para ouvir a voz de Deus. Tire um tempo para orar. Comece agradecendo o Senhor. Abra seu coração diante do Senhor. Fale o que você está sentindo. Coloque as suas preocupações no Senhor. Mas também pare um tempo para ouvir o Senhor falar com você. Pega a Bíblia, a Palavra de Deus. Tire um tempo. Medite na Palavra de Deus. Para que Deus possa continuar falando em nossos corações. Em terceiro lugar, qual a voz que tem falado ao seu coração? Qual a voz que está movendo a sua vida nesses dias? Que venha ser a voz do Senhor, que traz esperança, que nos traz uma vocação, que traz o sentido para as nossas vidas. Eu sei que esses dias estão sendo difíceis. Eu, sinceramente, não me lembro, nos meus 33 anos, de passar por um momento tão difícil. Mas nós precisamos continuar, olhar para o Senhor, tirar um tempo com o Senhor. Faça isso agora aí na sua casa. Tire um tempo de oração com a sua família. Pense um pouco a respeito da sua vocação nesses dias, em que você deve fazer, em como você deve viver, fazendo parte de tudo que está acontecendo, mas olhando para o Senhor. Tire um tempo de oração, e depois vamos orar juntos. Senhor, tempos de crise, tempos difíceis, Pai, nós estamos passando. Mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo completamente significativo para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o Senhor, tiramos nossos olhos um pouco das nossas narrativas, da nossa história, daquilo que está acontecendo, e olhamos para o Senhor, nós encontramos sentido, ó Pai. Porque nós olhamos para trás da nossa vida, para aquilo que o Senhor já fez, em como o Senhor tem nos preparado, em como o Senhor tem aperfeiçoado as nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, que em nome de Jesus, que nesses dias nós possamos reconhecer qual a nossa vocação. Deus, olhando para o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, tendo a nossa esperança renovada, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para aqueles que estão ali, Deus, na linha de frente, trabalhando, entregando as suas vidas, ó Pai, neste momento, que eles possam entender aquilo que eles estão fazendo, ó Pai, o sentido daquilo que eles estão fazendo no Senhor, ó Pai. Guarde a vida deles, de cada profissional da área de saúde, ó Pai. Deus, guarde, ó Pai, cada família que está aqui nos assistindo neste momento. Traga conforto, ó Pai, discernimento deste momento, para que eles possam entender a nossa vocação para este momento no mundo, da nossa vida, que é viver para a sua honra e para a sua glória. E se for necessário agora, às vezes no momento mais dentro de casa, em família, trabalhando nos nossos escritórios, na mesa da sala, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos olhar para o Senhor, obter, ó Pai, a resposta que vem do alto, a direção que vem do alto para as nossas vidas, que vem do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Com o amor de Deus,
o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do teu Santo Espírito, esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.